Olá, nós vamos falar sobre João 9. Vamos ler juntos o início desse capítulo e conversar sobre como o conceito de responsabilidade pessoal foi crescendo dentro da Bíblia, como Deus foi ensinando através dos séculos a todos nós sobre esse conceito e como ele se aplica. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade. Abençoa cada pessoa que vai ver esse vídeo. Livra do mal. Vem, Espírito Santo, guia-nos na leitura, ajuda-nos a aprender mais de Ti, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. João 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nós vamos conversar sobre esses versículos, né? Aqui os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou? Por quê? Porque havia uma compreensão de solidariedade corporativa em relação à punição do pecado, à consequência do pecado, né? Sendo carregada de pai para filho. Esse conceito no judaísmo era muito forte, né? Sobre essa forma de responsabilidade. A questão ética e prática era acolhida, né, entre as gerações. Então, a identidade, os destinos de todos os membros da família era de responsabilidade coletiva, né? Todos tinham que andar bem, senão os outros iam colher aquilo que o pai plantou, aquilo que o avô plantou, né? Havia uma consequência. É importante falar que a consequência era coletiva, mas não a culpa, né? O culpado era aquele que cometeu o pecado, mas as consequências daquele pecado, essas consequências eram colhidas por todos, né? Se nós formos olhar a Bíblia como um todo, nós vamos ver uma evolução. Dentro desse entendimento de que os filhos colhem, né, sobre os pecados dos pais, nesse contexto é que os discípulos viviam, né? Essa era a compreensão que eles tinham. Então, quando eles perguntam aqui para Jesus, quem que pecou? Ao ver aquele homem cego, né? Diz, em muitos estudos fala que esse homem aqui ele já tinha mais de 40 anos. Então, eram mais de 40 anos que ele estava cego e estava ali. Era conhecido de todos, né? Todos conheciam ele. Ele mendigava ali naquele ponto onde ele estava. E os discípulos queriam saber quem que havia pecado. Já que de Deus, né? Jesus era Deus, ele sabia tudo, ele sabia a razão de tudo. Então, Jesus poderia explicar para ele, usando como exemplo, né? Senhor, então, no caso desse homem aqui, quem que pecou? Jesus poderia ali ilustrar para eles uma questão que para eles era sólida, de que o pecado era compartilhado de pai para filho. Mas Jesus não ilustrou o pensamento deles. Jesus quebrou a mentalidade deles, né? Novamente, Jesus fazendo aquele processo de metanoia, trazendo uma transformação da mentalidade. Jesus chega para eles e fala: não, ninguém pecou, né? Nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Não foi nem pelo pecado de um e nem pelo pecado de outro, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Nós vemos alguns pontos na Bíblia que nos ajudam a compreender essa questão da responsabilidade pessoal. Quando em Gênesis acontece o pecado original, né, nós vemos ali uma consequência daquele pecado. E essa consequência ela é coletiva, mas também é individual. Quando o pecado ele entra no mundo, né, Deus amaldiçoa o quê? A terra. Ele não amaldiçoa o homem nem a mulher, ele amaldiçoa o solo. O solo é amaldiçoado. Então, a partir do momento que amaldiçoa o solo, está amaldiçoando toda a criação. Todos os animais, todas as árvores, ervas e plantas, né? E aí, a morte se introduzindo no mundo, se introduz o sofrimento, se introduz a separação espiritual entre Deus e os homens. Havia um relacionamento individual.
Ali houve uma separação. Esse relacionamento parou de ser individual e a consequência do pecado, ela passou a ser mais coletiva, porque a partir dali começa também a humanidade. A humanidade em si começa depois do pecado original, depois da queda. Nós vemos lá em Êxodo 20, quando a punição ela passa a ser até a quarta geração. Então a responsabilidade ali é uma responsabilidade coletiva, todos pelo coletivo, né? Claro que essa responsabilidade corporativa, ela está relacionada não à consequência em si, né? Não à culpa pelo pecado, porque a culpa do pecado ainda continua sendo da pessoa que pecou, mas a consequência, ela respinga, né? Como é um óleo derramado respingando e pinga em várias gerações. Aqui diz que em Êxodo 20, versículo 5, até a quarta geração. Apesar das penalidades individuais, a consequência também coletiva. Isso aí foi o que? Mais ou menos 2.600 anos, de Gênesis até Êxodo. Então foram milhares de anos, mais de 2.000 anos, em que isso acontecia, né? E nós vemos ali, né, então, de Gênesis até Êxodo, mais ou menos 2.600 anos. Aí passa-se também mais 600 a 700 anos e nós vemos em Ezequiel 18. Ezequiel 18 traz uma ênfase na responsabilidade pessoal. É como se ali fosse um ponto em que a Bíblia começa a rejeitar essa transferência de culpa, né, de um para o outro. Começou a se falar, aquele que pecar, esse morrerá. Aquele que pecar morrerá. Não vai mais morrer a família toda, né? Não vai ser a família toda julgada por aquilo, né? A responsabilidade pessoal começou a criar uma ênfase muito forte. Esse capítulo de Ezequiel 18, ele é muito esclarecedor e importante para entender isso. Depois de Ezequiel, nós vemos mais uma passagem de tempo, mais ou menos 600 anos, até que Paulo também nos fala sobre isso em 2 Coríntios, né? Paulo fala, cada um será julgado pelas suas próprias obras. Em Gálatas 6, o que o homem semear, isso colherá. Nós vemos essa ênfase na responsabilidade pessoal sendo cultivada por Deus através dos séculos, mostrando de uma forma didática, né, carinhosa, misericordiosa para o ser humano, que ele quer novamente ter um relacionamento com ele, um relacionamento individual e pessoal, como era no Éden, e também que a consequência do pecado fosse individual, fosse de cada um. Aquele que peca, esse morrerá, né? Aquele homem que semear, vai colher o que semeou. Cada um será julgado pelas suas próprias obras. Não os filhos colhendo pelo pecado do pai, né? Nada disso de maldição hereditária, né? Aquilo que vem de uma geração para outra. Deus vem desconstruindo essa mentalidade e apontando para Cristo, né? Trazendo novamente para uma ênfase no relacionamento individual e pessoal, não mais através de mediadores, né? Não usando mais os profetas, não usando mais os sacerdotes, mas derramando o seu espírito sobre toda a carne. Essa fé individual, ela traz uma responsabilidade pessoal. Então não dá para você ter uma fé individual e acreditar que a responsabilidade é corporativa e coletiva. Não é mais. A responsabilidade, ela é individual. Na fé individual nós vemos Marcos capítulo 1, versículo 15, quando diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Novo Testamento inteiro aponta para a fé individual, para a responsabilidade pessoal. Crer no Evangelho, você, o indivíduo, né? Não o coletivo, né? Era falado individualmente para cada pessoa. Paulo fala em 2 Tessalonicenses, se alguém não quiser trabalhar, não coma. Aquela pessoa que não trabalhou, ela não coma. Ela semeou o quê? Preguiça. Ela não vai colher os frutos do trabalho. Ela não vai viver. Se você semeia morte, você colhe morte. Se você semeia pecado, o salário do pecado é a morte. Você vai colher morte,
né? Então a responsabilidade é pessoal, a fé é individual, a salvação é individual. Não é mais eu faço parte de uma congregação e aí sigo os passos daquela congregação e estou salvo. Não é mais. Tudo foi apontando para que a ordem das coisas voltassem como eram no Éden. E para isso veio o novo Adão, né? A figura do novo Adão, que é Cristo. Culmina na figura do novo Adão essa restauração do relacionamento individual com Deus. Nós vemos em João ainda era o mesmo apóstolo que escreveu essa carta que nós estamos lendo, ele fez a primeira epístola e ele fala também nesse capítulo 9 a forma como Jesus rompe com essa ideia de pecado hereditário, né? Tem muitas religiões atuais que pregam sobre isso, maldições hereditárias, o pecado hereditário, né? E aí começam a fazer teologias paralelas, extrabíblicas, até aprisionando as pessoas num ciclo de medo, em relação à sua espiritualidade, em relação ao seu relacionamento com Deus, né? Aprisionando elas até de forma financeira. Tem pessoas que vendem tudo que tem para fazer propósitos de oração, para que a igreja liberte eles os pecados hereditários dos ancestrais. Isso é uma coisa que tem em muitas outras religiões, não é só não é uma coisa nova, assim, né? Uma coisa que sempre existiu isso. E é muito forte também no judaísmo, mas nós vemos a Bíblia apontando para o lado oposto, Deus trazendo isso para a responsabilidade individual. Relacionamento individual e a responsabilidade individual. A partir do momento que você tem a Cristo, confessa Ele como teu Senhor e teu Salvador, entrega a tua vida para Ele, você não tem mais nenhum fardo do pecado de teus pais ou maldições para carregar. Você está liberto, você está livre, né? Deus ensina, então, nós vimos através dos milhares de anos, de uma forma bem didática e com muita misericórdia, com muito amor, né? Que essa responsabilidade ela é individual e a parte da vida moral e a parte do relacionamento dele conosco pode ser resgatada em Cristo. Então, no Antigo Testamento, o relacionamento com Deus era um relacionamento mais coletivo, tirando no início, que era entre Deus e Adão, aí era um relacionamento individual, aí depois passou a ser coletivo, corporativo, usando Moisés e os profetas, né? E o pecado era uma responsabilidade corporativa também do povo. A misericórdia de Deus era derramada e intermediada através dos profetas. Mas no Novo Testamento, esse relacionamento individual lá do Éden, ele passa a ser resgatado na pessoa de Cristo, nesse novo Adão, né? Então, como Cristo vem trazer esse resgate, é nele em que tudo se faz novo. Tudo se faz novo em Cristo. O pecado e a responsabilidade pessoal, elas passam a ser individual. O relacionamento individual. Esse relacionamento individual, depois que Cristo morre, ele tem um outro, combina novamente, que é com a vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, é Deus falando, agora eu quero voltar a ter um relacionamento individual com cada um, como eu tinha no Éden lá com Adão, porque agora Jesus já veio, deu um reset, né, no mundo. Acabou ali, apagou o pecado, derramou o seu sangue, tudo foi pago na cruz, tudo que você fez, tudo que você vai fazer ainda já foi pago lá em Jesus, né? Tem pessoas que falam, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor já veio. O melhor de Deus é Jesus, gente. Não vem nada melhor do que Jesus. Jesus é o melhor de Deus. O sangue dele foi derramado na cruz. Ele pagou os nossos pecados. Ficamos quites com Deus. Nós não devemos nada. Não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O que nós temos que fazer agora? Crer em Cristo, confessar a Ele, né? Com os nossos lábios, crer no nosso coração e servir a Cristo, e buscar a Cristo, né? Jesus é a luz do mundo, Ele que nos salva, Ele que nos abençoa, nos protege. Então, é como se nós estivéssemos de novo no paraíso. Nós estamos de novo no jardim do Éden, mas nós estamos lá de noite. De noite, quer ver? Aqui no versículo 5, no versículo 4 e 5, Jesus diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto ele está no mundo, sou a luz do mundo.
A noite é a morte dele, ele estava falando da própria morte dele, né? Então, enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Agora ele vai embora, sobe e deixa nós aqui nesse mundo. Nós somos a luz do mundo agora. Então, ele é a luz do mundo, subiu, enviou o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós. E agora, quem ilumina o mundo somos nós. Nós temos que iluminar o mundo, né? A luz de Cristo que está em nós. Jesus diz lá em Mateus 5:4, vós sois a luz do mundo. Nós sabemos que ele é a verdadeira luz do mundo, mas nós somos imitadores dele. Nós temos que imitar a ele, nós somos discípulos dele. Então, é como se nós fôssemos a lua e ele, né, o sol. Ele é quem tem a luz, ele é a luz e nós estamos refletindo aquela luz. Nós brilhamos por causa dele, né? Nós iluminamos a terra, todo o planeta por causa dele. Ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Salvador. Jesus, nele não havia trevas. Em nós há trevas, mas nós não andamos em trevas, porque nós temos ele. Ele nos ilumina, ele é a nossa luz, né? E Jesus, maravilhoso, é a luz do mundo, ele é a verdadeira luz do mundo. Mas ele diz, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque ele está em nós. Nós não estamos mais sozinhos. Sem Jesus, ninguém verá Deus. Sem Jesus, ninguém é luz, ninguém ilumina nada. É só nele, é só por ele, é só através dele. Esse capítulo ele é muito especial. Eu quero que você reflita sobre isso, sobre a responsabilidade individual e sobre o relacionamento individual. Assim como não existe ser filho de crente, então já é crente automaticamente, não. Seu filho não é crente. Seu filho precisa ser discipulado, precisa ser ensinado. Você tem que orar por ele, ler a Bíblia, né? Ensinar as coisas de Deus, acompanhar, evangelizar. Seja um missionário dentro do seu lar. Não, às vezes tem famílias que ficam tão preocupadas em estar fora de casa, né? Preocupadas com as atividades dentro da própria igreja e esquece os filhos dentro de casa. Volte-se para o seu lar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? As crianças estão sendo muito atacadas espiritualmente. Volte-se para dentro da sua casa. Leia a Bíblia com seus filhos, ore com seus filhos, né? Busque a presença de Deus. Esse é o momento. Esse é o momento de ser luz do mundo dentro do lar. De ilumine a sua casa. Ilumine a sua casa. Se puder ficar uma mensagem desse vídeo, que fique essa. Seja luz dentro do seu lar, brilhando nele, né? A partir do próximo vídeo, nós vamos ver como Jesus faz uma ilustração do que é ser a luz do mundo. Ele pega um homem, esse homem cego de nascença, que estava cego há mais de 40 anos, e mostra para ele o mundo, tira ele das trevas, abre os olhos dele e ilumina a vida dele. E é uma história muito interessante, nós vamos ler mais no próximo encontro. Um abraço, até lá.